Olá pessoal, aqui é o Helder Celani falando da Onsets Tecnologia. Conforme realizamos já o nosso kickoff do projeto Profarma, medição de maturidade de gestão de projeto PMO, nós vamos dar continuidade aqui, na verdade iniciar com um questionário. Então resolvi gravar esse vídeo no intuito de facilitar o entendimento e dar as instruções necessárias para que a gente tenha sucesso nessa fase inicial, antes das entrevistas, o que vai abrir um horizonte interessante e vai me permitir também uma análise de priorização lá no final do projeto, em que a gente vai apresentar um roadmap para a Profarma, ok? Bom, eu estou usando aqui uma técnica de engenharia e manutenção industrial e aplicada ao PMO, o que é uma certa inovação, pessoal, mas é bem interessante. A técnica chama FINECA, vem do FINEA, que é uma técnica conhecida como análise do modo de falha, Failure Mode Effect Analysis. E nesse caso do FINECA, ele tem o CA, que é o Criticality Analysis, é uma análise de criticidade. Então isso vai nos permitir identificar pontos de melhoria e pontos que nós vamos considerar no estudo que estamos fazendo e linkar com a maturidade e com a evolução da maturidade atual em relação ao objetivo, tá bom? Bom, então esse questionário, esta planilha será direcionada a todos os gerentes de projeto, tá? Para que a gente tenha uma coleta de dados bem interessante e relevante para a análise. Eu vou então mostrar aqui a planilha. Ela tem uma identificação do respondente, que são algumas informações básicas, pessoal. O nome da pessoa que está, do respondente, o cargo, o tempo de empresa é importante, a formação, que tipo de formação tem, acadêmica, e técnica, o que for, o tempo de experiência em PMO e o tempo de experiência em gestão de projetos. São só essas informações, e eu deixei a planilha protegida apenas com os campos editáveis em aberto. Então só o que está em branco aqui, que são as informações, os dados do respondente, que vocês necessitam preencher. O resto está protegido para não causar nenhum problema aí na pesquisa. Bom, o FINECA é baseado em critérios de avaliação. Então, aqui na aba número 2, chama critérios de avaliação, vocês têm aqui os critérios. São 3 critérios. Critérios de severidade, critérios de ocorrência e critérios de detecção. A severidade, todas as respostas, pessoal, vocês vão sempre estar pensando no dia a dia de vocês dentro da Profarma, com os projetos Profarma, tá? Sempre pensando no ambiente de vocês. Você tem uma pontuação de 1 a 10, tá? E essa pontuação de 1 a 10, ela permite que você dê uma atribuição de score, para o tipo de situação. Então, a severidade. Quanto é a severidade para o negócio, para o business da Profarma em relação ao projeto que está sendo realizado? Então, ele tem desde muito baixa, uma severidade muito baixa, até uma catastrófica. Tá? Então, existe a definição de cada uma aqui. Então, vamos supor, você vai ver aqui a muito baixa, notas 1 ou 2 o score. Então, aqui, o que significa muito baixa? Falha com impacto mínimo, sem grandes consequências para o projeto ou para a organização. Então, você vai, sempre que responder severidade, você vai ver quais são as definições em relação à categoria da severidade e vai dar a pontuação necessária, tá bom? Mesma coisa para a ocorrência. O que é ocorrência? A frequência de ocorrência do problema, ou da falha, melhor dizendo. Então, aqui você tem também notas de 1 a 10, é igualzinho, mesma escala, tá? Só que vai aqui, tem alguma modificação na descrição, mas ele indica. Vamos supor, por exemplo, que você deu uma nota 5, moderada, de 5 a 6 é moderada. A falha ocorre ocasionalmente, mas se ela for 10, a falha acontece com frequência muito alta, praticamente inevitável.
Então a gente consegue aqui visualizar a frequência de ocorrência de falhas no processo de gestão dos projetos. O terceiro critério é o critério da detecção. Também uma escala de 1 a 10, em que você tem a descrição e a definição. Então, o que é a detecção? Quanto você consegue sentir, detectar, identificar o problema. Então, vamos supor que ela seja muito baixa. A falha é facilmente detectável. Então, se você tem uma detecção entre 1 e 2, você rapidamente detecta e sai para a correção. Quase sempre identificada antecipadamente. Mas, se ela for crítica e tiver uma nota 10, a falha não pode ser detectada antes de ocorrer ou é extremamente difícil de identificar. Então, é aquele tipo de falha ou problema, né, em que você tem causa e solução desconhecida, né, que às vezes precisa de uma análise até mais profunda, com técnicas Six Sigma, de coleta de dados, etc. Né? Mas é desta forma que vocês vão avaliar. Então, nós temos aqui as escalas e temos a descrição. Feito isso, eu vou para a planilha. A planilha, pessoal, ela vai ter aqui o seguinte: o modo de falha. Normalmente, eu poderia até fazer em equipe com vocês, mas eu já me antecipei aqui. Eu tenho todo um estudo feito por tipo, classificação do tipo de estratégia que nós vamos avaliar dentro do PMO de vocês. Então, eu já identifiquei as falhas. Então, vamos supor que você tem uma falha de alinhamento estratégico. Qual que é a causa disso? Eu também identifiquei a causa, a ausência de um processo claro de comunicação entre PMO e alta direção, alta gestão. Essa é uma causa possível. Qual que é o efeito? Os projetos não atendem às prioridades estratégicas, resultando em alocação ineficaz de recursos e desperdício de esforços. Baseado nessa causa e efeito e baseado na falha, vocês vão identificar qual é a severidade que ela tem, e aqui tem um combo. Esse combo é o único ponto aqui possível de vocês editarem, é justamente o score, né? Você vai abrir o combo, vai dar uma nota de 1 a 10 e no momento que você editou, eu dei uma nota 3. Como é que eu dei essa nota 3? Se eu estou vendo que a severidade, eu vou no critério de avaliação, ó, dei uma nota 3, é baixa. A falha provoca pequenos inconvenientes ou custos extras, mas não afeta significativamente os objetivos do projeto. Aí volto para cá e vou dar a ocorrência, que é a frequência de ocorrência. Como ocorre com muita frequência esse tipo de falha, para mim é baixa frequência, muito baixa, então eu vou dar nota 1. E é fácil de detectar? Para mim é bem fácil de detectar. Eu vou colocar 2. Tá? Ele já totaliza para nós o RPN, que é um índice que eu vou utilizar depois para fazer priorização de ações dentro do roadmap. Veja que quando ele está tudo sem nada, né, em branco, zerado, eu tenho um status aqui de resposta que é uma bandeirinha vermelha. No momento que eu atribuir o score, a pontuação, ele já se transforma aqui numa bandeirinha verde que está ok a sua resposta. Então, para você se orientar e não deixar nenhuma sem resposta, tá ok? A observação é um campo livre, pessoal, texto livre. Vocês podem escrever o que vocês quiserem, fazer uma observação, fazer um comentário, não tem problema nenhum. É um texto livre aqui que eu deixei para você, para ouvi-los. Né? É sempre importante ouvir todos os respondentes. Tá bom, pessoal? Então, é basicamente isso que eu queria passar para vocês. Eu estarei enviando este vídeo no link, vou deixar no YouTube, que é fácil de visualizar, e estarei enviando para o Luciano, para a Monique e para o Sérgio, né, esta planilha aqui para a gente iniciar o trabalho. Para nós seria importante, como nós temos também uma necessidade de planejamento das entrevistas, vamos definir então um prazo a partir de segunda-feira para este trabalho aqui, e a partir daí a gente já marca as entrevistas, tá bom? Já fazemos um esquema com o Luciano, com a Monique e o Sérgio em termos de plano
de horários das entrevistas, com flexibilidade, já alinhei isso com o Luciano, tá? Porém, é importante a gente ter essas datas e horários, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção, espero que ajude esse vídeo aí e a vocês cumprirem essa primeira parte que é bastante importante aqui no nosso trabalho. Um abraço a todos. Tchau, tchau.